E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast. É claro, seja bem-vindo a mais um episódio. Esse episódio é número 30. Eu falei aqui, mas eu não sei. Eu acho que é o episódio número 30. Então, se você ouviu todos os episódios, parabéns. Se você não ouviu nenhum episódio, tá tudo bem. Você pode ouvir os outros porque tá salvo aí. Só escutar. E se você está escutando esse pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu queria falar para você que nunca escutou esse episódio, esse episódio não, esse podcast, que eu tô gravando aqui agora dentro do Celtas Studios. Agora são exatamente 21h23, 9 horas e 23 minutos, do dia 22 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira. E, como sempre, esse episódio aqui tem todos os seus barulhos externos. Eu não sei o que aconteceu, mas antes de gravar, eu tava descendo pra gravar, na verdade, eu entrei aqui no carro, no Celtas Studios, e aí começou a tocar uma música. Algum vizinho começou a tocar uma música. Eu vou até abaixar o vidro elétrico aqui, vidro elétrico, ver se dá pra ouvir. Olha lá, ó. Tem o cachorro latindo também. Mas tá cantando No One Man No Cry, sabe? Tô fechando o vidro elétrico agora. Mas o cara começou a colocar música, então provavelmente vai ter música de fundo nesse podcast aqui. Provavelmente vai ter também barulho de cachorro latino, que vocês já estão escutando aí, o cachorro latino. E vai ter vizinho conversando também, porque agora começou uma conversa de vizinho e... Aí eu pensei, vou gravar com todo esse barulho ou espero pra gravar depois? Aí agora já é 9h25, eu ainda nem jantei. Então é claro que eu vou gravar agora, mesmo com todos esses barulhos. Então, se você ficar incomodado, não posso fazer nada. Mas vai com barulho mesmo. Então tá começando esse episódio com muito barulho de fundo. Cachorro latindo, moto que vai passar provavelmente. O caminhão coletor, como é que fala? Caminhão de lixo que a gente chama, né? Eu não sei como é que fala o nome certo. Eu não vou pesquisar também, mas... Caminhão de lixo vai passar aqui daqui a pouco, porque hoje é dia de lixeiro, como diz minha mãe. Então, fazer o quê? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E é isso que eu tenho. Então, começando esse episódio aqui. Antes de começar também, eu queria falar que essa semana, no caso, sexta-feira, eu acho, saiu o meu não, saiu minha participação no podcast do meu amigo Thiago Ferreira, Diálogo de um Cara Só. A gente trocou ideia lá sobre comédia, a gente trocou ideia sobre tudo, na verdade, mas principalmente sobre comédia. Então, se você quiser escutar esse podcast, vai lá no YouTube, tem no YouTube, Diálogo de um Cara Só. Tem também nas plataformas de podcast, no Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, todas essas paradas aí tem. Só não tem no Deezer, mas de resto tem tudo. Então vai lá escutar, a gente trocou ideia sobre tudo. Acho que deu 2 horas de episódio. Tá bem maneiro, a gente zoou um monte de gente. Mas também falamos um monte de coisa interessante. Então escuta lá, Diálogo de um Cara Só, no YouTube e também nas plataformas de podcast. E é isso, tá bem legal, escuta lá. Vamos começar esse episódio aqui que eu queria falar. Não tem muita coisa pra falar não, mas eu vou falar porque essa semana eu tô bem feliz que todos os dias, praticamente, quase todos. Não, desde o último episódio, todos os dias eu fui em show. Porque episódio passado eu gravei na terça-feira, eu acho. Ou na quarta-feira, não sei, não lembro. Mas desde terça-feira passada até ontem, domingo, eu fui em show todos os dias. E eu não sei porquê, mas mesmo quando não acontece muitas coisas boas na semana, boa também no sentido pra mim, né? Um monte de coisa boa acontece pra todo mundo e um monte de coisa ruim acontece pra todo mundo também. Mas eu digo, um monte de coisa boa não acontece pra mim. Mas mesmo assim, quando eu vou em show, é bem legal. Eu fico feliz. E aí eu fui em show todos os dias. Teve show do Rodrigo Marques na terça e na quarta passada. E aí eu fui nos 2 dias, foi aqui em Jundiaí. E é bem legal ver o cara que ele faz comédia, sei lá, 11 anos. E
E você aprende um monte de coisa. Eu falei uma vez aqui no episódio que quando eu abri o show dele, no ano passado, eu acho que no começo do ano passado, foi o último show antes de fechar tudo na pandemia. Foi em março do ano passado, dia 13. Ó, lembro de tudo, hein? É porque marcou. Mas nesse dia, ele falou pra mim que. Eu falei aqui nesse podcast, né? Que ele deu a dica lá pra me falar mais devagar e tal. Só que o estilo dele é falando devagar. A comédia dele, ele fala, ele curte o silêncio e tal. E pra mim, não que não faz sentido, mas o meu estilo não é esse. Desde quando eu falo rápido. Então eu, tipo, tô falando, aí eu vou embalando uma coisa na outra e vou falando rápido e esse é meu estilo. Eu não sou o cara que fala pausado e conta história e tal. Então, meio que o que ele falou pra mim não faz sentido. Aí eu dei tudo aquele palestrinha lá que eu falei sobre dica e tal. Mas. Mas eu. Aí a gente. Quando acabou o show lá, eu e o Gilbert. Eu tava junto com o Gilbert e a gente foi conversar com ele lá depois do show. E aí ele falou uma coisa que faz muito sentido pra mim. Isso que ele falou agora faz sentido. Que ele falou que a gente tava falando sobre o estilo dele, né? Dele ser muito tranquilo no palco e conseguir não se incomodar com o silêncio. E aí ele falou que quando ele fazia só show de participação, ele fazia 15 minutos, 20 minutos. Então ele tinha que fazer muita piada. Ele ia falando por 15, 20 minutos, ele tinha que fazer várias piadas, né? Porque ele tinha que aproveitar ao máximo esse tempo dele. E aí quando ele estourou Culpa do Cabral, começou a fazer mais sucesso, ele começou a fazer muito mais solo. E aí quando ele começou a fazer mais solo, ele percebeu que ele não precisava ficar correndo. Porque o solo ele faz 1 hora. O show dele, eu não vi o show, o primeiro, na terça-feira. Mas na quarta-feira eu vi, ele fez 1h30. Nas terça-feira provavelmente não foi diferente. Mas aí ele fez 1h30 de show. E aí ele falou que quando ele começou a fazer o solo dele, ele não precisava mais fazer correndo. Ele tinha o tempo dele pra fazer. Ele podia fazer de boa, ficar tranquilo, não precisava acelerar nada. E aí foi aí que ele começou a se encontrar mesmo no palco. De 2 anos pra cá, ele ainda falou isso. E aí isso fez sentido pra mim, porque eu sempre fui de falar rápido e tal. E no palco eu tento colocar o máximo de piada possível. Tanto que me incomoda o silêncio. Enquanto eu tô. Que tem o setup e o punch, né? Pra quem não manja de comédia, tem setup e o punch é a piada. O setup é a preparação dela. Quando eu tô fazendo a preparação dela, eu quero chegar o mais rápido possível na piada. Porque o silêncio de quando eu tô contando a preparação da piada me incomoda. Então e sempre me incomodou. Esse silêncio sempre me incomodou. E aí ele falar sobre o silêncio não incomodar, isso eu achei bem legal. Mas também é uma coisa que eu sei que só vem com experiência. Ele, tipo, tem 11 anos de palco, então ele tem muito mais experiência, né? E... Mas uma coisa que ele falou é essa parada do tempo. Que, tipo, ele tem o solo dele, ele tem 1 hora. Então ele não precisa correr. Ele pode falar de boa. E aí eu pensei nisso, não para fazer show. Acho que para fazer show eu preciso disso, de colocar o máximo de piada possível. Tentar controlar, é claro, não preciso falar rápido, mas tentar controlar ao máximo o jeito que eu tô falando e tentar diminuir o ritmo, né? Até porque se eu falar muito rápido, eu posso não articular muito bem as palavras e aí não entende nada do que eu tô falando, tanto que eu já sofri muito com isso. Sofro ainda, inclusive. Mas no podcast, isso dá pra me aplicar. Porque se você vê os primeiros episódios, eu falo muito rápido. Eu tô falando rápido toda hora. Eu tento ficar preenchendo, porque eu tô sozinho, não vai ter reação nenhuma. E aí eu tento preencher o silêncio que tá acontecendo aqui. Porque eu tô falando, não tem ninguém respondendo, e eu preciso ficar falando. E aí eu tô tentando entender, na verdade, é uma ideia que entrou na minha cabeça essa semana e eu tô tentando colocar em prática agora. De que eu não preciso ficar falando rápido aqui ou tentar ficar preenchendo com piada. O podcast é isso, não vai ficar melhor do que isso. E é isso. Então eu vou tentar falar mais de boa aqui, eu vou tentar... E até porque se eu conseguir fazer isso aqui, se eu conseguir ficar mais de boa aqui pra tentar falar melhor aqui, às vezes pode ser até um treinamento pra eu levar pro palco. Porque esse podcast é praticamente isso que eu fiz. Eu já falei várias vezes aqui, esse podcast é feito pra mim, muito mais do que é feito pra você que tá escutando. Porque o principal objetivo desse podcast é eu melhorar a minha dicção e eu aprender eu tentar
colocar pra fora as coisas que eu penso, sabe? Porque eu sempre fui muito ruim de expor os meus pensamentos, tanto que quando eu tô conversando, até hoje, quando eu tô conversando, principalmente quando é uma pessoa que eu nunca conversei antes, e aí eu fico nervoso ou qualquer coisa assim, e aí eu não consigo me expressar muito bem. Então, esse podcast aqui é muito um treinamento pra mim. E aí eu tô praticando aqui. Você tá vendo eu praticar. E aí quando eu subo no palco, eu tô praticando de novo, porque a gente aprende comédia na frente do público. Então, é várias coisas acontecendo. E é isso. Mas eu achei bem legal essa parada de não precisar acelerar nada e falar mais de boa. E vai ser difícil pra mim, porque eu sempre fui do jeito que eu sou. Então não vai ser de uma hora pra outra que eu vou mudar. Mas eu acho que se eu já tiver consciência disso, talvez seja uma coisa boa. Então, é uma coisa que eu preciso aprender. E aprender a lidar com o silêncio também é muito importante. Mas eu vou falar disso ainda porque eu fiz essa semana eu fiz 3 shows. Na verdade eu fiz dois. Eu falei que eu fui em show todos os dias, mas na sexta-feira eu fiz um show na quinta-feira. Mas eu vou falar primeiro do show da sexta. Que no show da sexta-feira a gente foi lá no Pico Tabacaria em Paulínia e aí não teve show porque por falta de público. Tinha o total de 0 pessoas. Na verdade, chegou 3 pessoas lá. Chegou 5 pessoas, na verdade. Só que uma dessas pessoas aí a namorada do dono. Então não sei se conta. Mas tinha 3 pessoas que chegou. E essas pessoas foram lá pra fumar. Elas nem sabiam que ia ter show. E aí o Daniel, pra quem não sabe, Daniel Reis é um cobrador de ônibus lá de Rio Claro. Ele foi lá trocar ideia, né? Que ele faz comédia também. E aí ele tava com a camisa de cobrador de ônibus, que eu não sei se ele tava indo pro show e aí ele derrubou chocolate. E aí o cobrador de ônibus emprestou a camisa pra ele. Não sei se ele perdeu alguma aposta. E aí ele teve que usar uma camisa ridícula, azul, de botão, que parecia de cobrador de ônibus. Eu sei que ele foi com a camisa de cobrador de ônibus, não sei se era Halloween pra ele. Ele confundiu. Eu sei que ele tava com a camisa azul de cobrador de ônibus, de botão. Então daí ele foi lá conversar. E essa música é boa, hein, que tá tocando agora, ó. Tô fechando o vidro automático aqui. Estão ouvindo? Essa música aí eu lembro quando eu era criança, eu ouvia muito ela. Porque meu pai ouvia também, mas eu gostava muito dela. Mas eu tava falando do Daniel, o cobrador de ônibus, né? E aí ele foi lá conversar com essa galera que tava lá no show. Que tava no show não, que tava na tabacaria. Só que a galera, ela foi. As 3 pessoas foram pra fumar e trocar ideia. Eles nem tava sabendo do show. E aí a gente falou assim, ó, se eles quiserem o show, a gente faz pra 3 pessoas. 5, né? Porque tinha mais a namorada do dono da tabacaria. Aí falou, vamos perguntar. Se eles quiserem, a gente faz. E aí foram perguntar e eles não queriam. Eles não queriam o show. E aí a gente não fez. A gente ficou lá trocando ideia e voltou pra casa. Então eu saí daqui de Varza Paulista, fui até Paulínia, acho que dá uns 60 km, 60, 70 km, pra não fazer o show. E aí, fazer o quê, né? Acontece, isso aí é uma coisa que acontece. Infelizmente eu tô acostumado. Infelizmente, porque não foi a primeira vez. Eu não lembro quantas foram, mas eu acho que foi 4 vezes já aconteceu isso, de show cancelar porque não tinha público. E tipo assim, não é que cancelou um dia antes. É que cancelou na hora. Na hora a gente viu que não tinha ninguém. E aí já aconteceu, acho que umas 4 vezes, se eu não me engano. E infelizmente eu tô acostumado. É uma coisa recorrente então aí na minha carreira. E, e também é ruim. Eu não sei, eu não sei. O Daniel fez um podcast chorando lá que ele não sabe se é pior cancelar um show ou ele ir mal num show. Eu também não sei o que é pior. Se é cancelar um show ou você ir mal num show. Eu acho que depende de tudo, depende de muita coisa. Mas os dois casos é muito ruim. Tanto você chegar no lugar e não ter ninguém pra assistir o show, quanto um show que você vai mal. Tem público, tem um microfone, tem tudo pra ser um show, só que daí as piadas não funcionam, porque a galera não gosta de você ou sei lá. Eu não sei o que é pior. Mas os dois casos é muito ruim. Mas acontece também, a gente tá iniciando, ninguém aqui tem público. Era todo mundo ali, era a galera do interior, então a gente tá tentando e às vezes acontece isso, fazer o quê?
Nós vai. É a vida. A vida é feita de. É feita disso aí. Mas aí foi, cancelou o show daqui, então. Mas apesar disso, eu fui no show, certo? Conta como um show, então eu fui em show em todos os dias. E aí na quinta-feira a gente fez um show lá em Campinas. E esse show foi legal pra caramba. Porque tinha público. O que é muito estranho, porque inverteu. Nesse lugar que o show foi quinta-feira, que tinha público, geralmente não tem público. Até porque foi um lugar que fechou e agora reabriu. Então, o último show não tinha ninguém, praticamente, quase. E aí nesse show lotou e foi um show legal. E aí na tabacaria, que sempre tinha gente e o show era sempre legal, não tinha ninguém e não teve show. A galera inverteu. Mas aí na quinta-feira foi um show bem maneiro. Eu tô testando piada. Eu escrevi a piada. Eu tô só colocando pra fora aqui. Eu tô só jogando, abrindo meu. Ó, o Pirril passando. Pirril, pra quem não sabe, é o guardinha noturno. Que como ele faz pirril, a gente chama ele de Pirril. Eu tô testando. Esse é a terceiro set que eu tô testando depois da pandemia. Que eu já falei, eu tentei sobre a pandemia, não deu certo. Aí eu tentei sobre o goleiro Bruno, também não deu certo. E agora eu tô tentando um que é muito difícil fazer. Que também foge totalmente do meu estilo. Porque tem gente que conta história, tem gente que faz. Tem vários tipos de humor, né? E aí esse aqui que eu tô fazendo agora é sobre. Até, a ideia veio até aqui do podcast, que é sobre andar pelado. Porque eu tento defender a ideia de que no calor a gente tinha que andar pelado. Porque a gente nasceu pelado, todos os animais andam pelado e a gente é o único animal da Terra que usa roupa. E aí eu tô tentando defender essa ideia. Só que é muito difícil você defender a ideia. Cara, é muito difícil. E aí na quinta-feira, quando eu fui fazer essas piadas, eu já tinha alguma coisa escrito sobre calor, que eu tô testando também. E aí essa parte eu já tinha meio que escrito. E aí a parte do andar pelado, eu tinha só a ideia. Eu não tinha escrevido ainda no. Escrevido ou escrito, eu não sei. Mas eu ainda não tinha. Eu não tava anotado, eu só tava com a ideia na cabeça. E aí eu falei, eu vou subir com a ideia. E aí eu subi só com a ideia, tipo assim, eu sabia pra onde ir, aonde ia ter a piada, mas eu tava só com a ideia praticamente. E aí eu fui fazer o show assim e foi bem ruim. A noite foi boa, mas a minha parte foi bem ruim e eu percebi que eu não tô pronto pra isso. Eu preciso, antes de subir no palco, escrever a piada, ensaiar a piada e tá bem decoradinho. Porque até bem decoradinho eu me atrapalho. Imagina subir só com a ideia. Que é coisa que quem tem mais experiência consegue fazer. Mas eu não consigo. E aí eu testei essas piadas. Tentei, né? Não, eu testei, ué. Eu testei e não deu certo. E aí eu parei, mas foi bom porque disso eu consegui sentar pra escrever o que eu tinha pensado e algumas coisas a mais até. Então eu consegui sentar pra escrever. Ah, e também aconteceu uma outra coisa essa semana, que eu caí da escada. Eu tava descendo pro show, eu tava descendo pra algum show aí, algum dia. E aí eu escorreguei, porque tava chovendo, eu escorreguei e caí da escada. E aí é muito vergonhoso você cair depois de velho. Eu escrevi umas piadas, depois que eu caí, eu escrevi algumas piadas. E eu sempre achei essa ideia de você cair depois de velho ser muito vergonhoso. E aí eu tô tentando juntar uma coisa com a outra, porque eu sempre achei isso engraçado. Que cair depois de velho é vergonhoso. E eu caí. E aí eu consegui escrever algumas piadas e eu acho que até eu testei elas. Foi ruim, foi mal, é claro. Mas foi bem legal fazer. E tanto que eu fiz a piada no dia que eu caí, foi na quinta-feira mesmo. Eu caí na quinta-feira, indo pro show eu caí. E aí na quinta-feira mesmo eu tentei fazer as piadas e foi uma bosta também. Não deu nada certo. Mas eu tentei. Eu saí da minha zona de conforto e tentei fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Que foi no dia escrever as piadas e já testar. Mas é uma coisa que eu quero crescer também, porque eu acho engraçado isso de cair. Bom, eu acho engraçado. E aí eu caí, tentei escrever sobre, eu vou juntar o útil ao agradável. Deixa eu tomar água. Mas aí na quinta-feira eu testei essas duas coisas e foi muito ruim. Mas acontece também. E eu fiquei feliz. Ah, outra coisa, eu fiquei bem feliz também nesse show, apesar de ter sido ruim.
Porque eu consegui fazer o que eu queria fazer, sabe? Eu caí e testei as piadas sobre ter caído. Eu não arreguei de não testar. Eu subi só com a ideia no palco, eu consegui fazer só a ideia e, e funcionou. Não funcionou, mas tipo, eu consegui fazer. Já foi uma coisa que para mim foi bom. Bom, e eu fiquei feliz. Apesar de ter sido uma bosta, eu fiquei feliz, não fiquei tão mal. E eu acho que é isso, cara. Testar a piada é isso. E aí na sexta-feira, na sexta não, no domingo, tive outro show. A gente foi lá pra Rio Claro, no show do Daniel Reis, sabe? O motorista que eu acabei de falar. Ele tem uma noite lá em Rio Claro, na, numa lanchonete, sei lá, bar. E aí foi lá, eu fui testar de novo. E aí já foi bem melhor. Foi ruim ainda, continuou ruim. Mas já foi bem melhor porque as piadas sobre cair, que eu testei de novo, eu até mudei alguma ordem, tentei mudar uma coisa ou outra. E ela não funcionou de novo, mas eu consegui contar melhor. As piadas sobre calor e andar pelado não funcionaram. Mas eu consegui também contar elas, contar todas as piadas e. Todas não. Porque teve uma hora que eu engasguei e aí eu desisti de contar a piada. Eu coloquei na piada a palavra bom comportamento. E agora, sem a pressão de estar na frente do público, eu consegui falar a palavra. Mas na hora eu fui falar bom comportamento e não saiu. E aí eu parecia um DJ, fiquei boco por. Aí eu desisti. Aí eu fui pra próxima piada. Mas eu consegui fazer as piadas, eu consegui tentar fazer o que eu queria fazer. E eu consegui também. Uma coisa que aconteceu nesse show foi que uma moto passou. Passou não, tinha uma moto do lado que ela era bem barulhenta, sabe? Acho que moto antiga de Harley Davidson e tal. E aí ela fez mau barulho e atrapalhou o show. E aí eu consegui tirar a piada com isso, sabe? Que inclusive foi a única piada que deram risada. E aí foi legal. Eu consegui ter pensado rápido. Porque eu não consigo pensar rápido. Geralmente eu não consigo pensar rápido. E aí eu consegui pensar rápido na hora. E eu fiquei feliz por ter conseguido isso. Mas a piada de defender a ideia de andar pelado, dá pra ver na cara da galera. Porque, tipo assim, eu tô defendendo uma ideia. Defendendo uma ideia não, eu tô falando sobre uma ideia. Eu não tô fazendo observação. Eu não tô fazendo, tipo, piada curta, aleatória. Eu tô tentando defender uma ideia. A ideia de andar pelado. E aí, olhando, quando eu tô contando as piadas, eu tô olhando na cara das pessoas e a galera tá, tipo, olhando pra mim interessada. Não interessada, mas tipo assim, fala, então fala. Então você quer falar disso, então fala. A galera fica prestando atenção e isso é muito difícil. Né? Nesse último show, no domingo, tinha um casal que eles estavam olhando pra mim e, tipo, acenando, concordando com o que eu tava falando. Então, tipo, eles não estavam rindo, mas eles estavam concordando com a ideia pelos argumentos que eu tava usando. Eu vi eles acenando com a cabeça, assim. E olhando, tipo, interessado no que eu tava falando. E eu vi a cara de todo mundo interessado. Isso, eu acho que é um lado bom. Porque se nas duas vezes que eu fiz essa piada, a galera tava olhando pra minha cara e, tipo, prestando atenção, quer dizer que eles estavam me ouvindo. Eles estavam prestando atenção no que eu tava falando. E se a galera tava concordando, esse casal pelo menos que eu vi, eles estavam concordando, tipo, com o que eu tava falando, quer dizer que tem alguma coisa aí. Às vezes também o casal é um casal que vai pra praia de nudismo, é um casal que faz troca de casal, que como é que tem relacionamento aberto. Às vezes é um casal assim. Mas esse casal tava acenando pra mim, então talvez também tenha alguma coisa aí, apesar de não ter, não, ninguém deu risada, talvez tenha alguma coisa aí, tá entendendo? Às vezes se eu conseguir colocar, se a ideia for boa, dá pra mim encaixar alguma coisa aí no meio. Dá pra eu encaixar, né? Porque mim não conjuga verbo. Mas dá pra eu encaixar alguma coisa aí no meio. Mas também, esse é o terceiro set que eu escrevi, que eu tô tentando. E eu acho que talvez eu vou deixar ele de lado também. Eu vou tentar mais algumas vezes. Eu vou fazer mais show com elas, vou tentar aumentar, sei lá, vou continuar escrevendo sobre isso. Porém, eu acho que é uma coisa que eu não consigo fazer ainda. Eu tava pensando sobre isso, porque a gente tem que fazer só piada, sabe? Tem que jogar piada. E eu não sei se eu tô preparado pra defender uma ideia.
Porque eu ainda fico nervoso, eu tô contando as piadas que eu já conheço, eu fico nervoso. Eu não sei se a ideia de tentar contar uma coisa, fazer um jeito totalmente diferente, uma coisa muito mais difícil, eu vou conseguir. Eu não acho que eu vou conseguir. Porque eu acho que isso que eu quero fazer tá além do que eu consigo fazer. Eu vou continuar, eu vou tentar, mas talvez eu vou deixar de lado também, porque eu vou deixar mais pra frente quando eu tiver talvez uma maturidade maior na comédia, sei lá, daqui uns 2 anos, talvez. E aí eu consiga ficar mais tranquilo no palco, consiga me expressar melhor. E aí dá pra eu tentar vender essa ideia, porque é uma ideia muito contraditória de todo mundo andar pelado. Não é nem uma coisa que as pessoas pensam. Ninguém anda na rua pensando, eu acho que todo mundo deveria andar pelado. Não, não é uma coisa que você para pra pensar. Isso é bom, porque meio que surpreende a galera. Mas também é ruim porque é muito difícil você conseguir colocar essa ideia na cabeça da pessoa. Não essa ideia, mas qualquer ideia que não seja normal, entre aspas. Mas eu vou continuar tentando, eu achei bem legal fazer isso. E também fez eu pensar sobre. Que eu gosto muito do Bill Burr. E aí, o tipo de piada dele é muito difícil. Eu tava até falando com o Diogo Andrade esse tempo atrás aí. Como que ele testa as piadas dele? Porque as piadas dele tá sempre no limite do que é aceitável. Então, quando ele tá testando, eu queria ver muito ele testando a piada. Porque provavelmente acontece isso com ele, da galera ficar olhando pra cara dele sem entender nada ou ficar brava com ele. Porque ele defende as ideias mais doidas que existe. Não defende a ideia, mas ele toca nos assuntos mais tabu. E ele fala umas coisas que tá lá no limite ali. Qualquer palavrinha a mais que ele falar ou qualquer coisa diferente ali, já era. A casa caiu. E muita coisa que ele fala fora de contexto, você vai odiar o cara. Então, eu acho bem interessante o jeito que ele é. E eu queria ver porque, mano, no show, com certeza, ele toma muita. No começo, assim, ele deve tomar muita água. A galera ficar olhando pra ele sem entender nada. E também é uma coisa que tem que ter muita experiência, porque tem que saber lidar com o silêncio. Porque ele tem, sei lá, 30 anos de comédia, ele sabe muito bem lidar com o silêncio. Então quando ele tá testando, porque testar a piada é saber lidar com o silêncio. Nada mais é do que isso, eu acho. Porque quando você tá testando piada, não tem graça. Não, quer dizer, tem graça, porque é uma piada. Mas você não sabe se tem graça ou não, aonde tem graça ou não. Então o que você tem que fazer é saber lidar com o silêncio. Porque você vai falar, talvez dê risada, mas talvez não. E aí você precisa continuar. Então, é isso, testar a piada e saber lidar com o silêncio. E eu não sei lidar com o silêncio. E ele consegue, né? Se ele estiver falando e ninguém estiver esboçando reação, ele consegue continuar ou ter outros gatilhos para conseguir colocar a piada, para não ficar o silêncio 100%. Mas pra mim, não. Pra mim é muito difícil. Eu tenho o que eu tenho. E aí vai. Mas eu acho que ele deve sofrer bastante, viu? Pra fazer as piadas dele. E eu não sei se estou preparado pra tentar fazer isso. Mas eu vou tentar. Vou continuar aí e eu vou eu vou atualizando sobre essas piadas aí. Que talvez semana que vem eu fale, não, eu desisti das piadas e vou deixar guardado também. Vamos ver o que vai ser aí o que o futuro nos reserva. Mas a semana foi bem legal. Fiz show não. Eu fui em show praticamente todos os dias. Nos shows que eu fui, eu consegui escrever e testar a piada. Apesar de não ter funcionado, eu fiquei feliz por ter tentado, pelo menos. Mas. Mas é isso aí, né? Tem que continuar. Fazer o quê? Não tem o que fazer. O show vai ser cancelado, eu não posso controlar isso. Não tem nem por que eu ficar bravo, porque não é uma coisa que eu posso controlar. Eu não tenho público, eu não posso fazer nada. Se a galera não foi, fazer o quê? E eu consegui, o que eu pude fazer, eu fiz, que era fazer o show que eu tinha pra fazer e testar as piadas que eu queria testar. E foi isso. E eu caí da escada também. Ô merda que é cair da escada, viu? Eu queria escrever mais sobre isso. Eu vou tentar escrever. E eu machuquei meu braço, eu ralei minha tatuagem, mano. Tomara que não zoe. Zoe?
Bom, tomara que não estrague, melhor. Eu queria falar uma coisa que eu descobri hoje, que é verdade, eu quase esqueci de falar isso. Hoje eu tava lendo, e aí eu falei, eu não tava na vibe do livro que eu tava lendo e eu parei de ler. E aí eu fui procurar outro livro. E aí eu sou pobre. Pobre não, minimalista. Eu sou minimalista. Eu sou bem minimalista. Eu não tenho nada, nem nada na conta. Eu sou minimalista até na minha conta bancária. Eu deixo pouca coisa lá. E aí, eu escrevi assim no Kindle, na busca. Livro grátis. Porque também eu tenho Kindle, mas ainda sou pobre. E aí apareceu um monte de livro grátis na Amazon. Tá entendendo? Eu descobri totalmente um universo que eu não sabia que existia. Um monte de livro grátis dentro do Kindle. Estourei. Porque eu já tenho Ler Livros, que tem vários livros legais lá e tudo grátis, tudo de graça. Aí tem também um que chama E-Livros, um site que chama E-Livros, que também tem vários outros livros que às vezes não tem no Ler Livros, mas tem no E-Livros. E aí tem livros que tem no Ler Livros e não tem no E-Livros. É muito difícil falar isso, eu não sei nem se você conseguiu entender. Mas agora eu descobri que tem na Amazon também. Então tem livro grátis na Amazon, dentro do Kindle. Tem livro grátis no Ler Livros e no E-Livros. Olha aí, se pobre não... Pobre fica feliz com pouca coisa, né? Fiquei muito feliz de descobrir isso. Nossa. Eu até baixei um livro lá. Eu baixei um livro do Dalai Lama. Olha os livros que tem grátis lá. Livro do Dalai Lama. E aí eu tô lendo lá. Achei bem legal o livro, inclusive. Esqueci o nome, mas é bem legal. E cara, livro grátis. Olha aí, o que mais você quer? Eu fiquei bem feliz por ter descoberto isso. Só queria compartilhar essa alegria minha aqui. Porque isso foi hoje, foi agora há pouco. Antes de eu descer pra cá, eu tava lendo. E eu descobri isso agora há pouco. Eu fiquei muito feliz. Então, comprem o Kindle e não precisa nem comprar livros. Porque tem livro grátis lá e tem vários sites com vários livros grátis. E se for comprar livro, e se você não for minimalista igual eu sou, pobre, você pode comprar e-book que é muito mais barato do que o livro físico. E aí o livro físico só vai fazer volume. Mas se você guardar tudo no Kindle, não vai fazer volume nenhum. Então você vai ser minimalista e culto. Porque quem lê é culto. Certo? Certo. Eu vou ler uns e-mails aqui. Na verdade eu queria fazer a propaganda antes. Que esse podcast aqui ele é patrocinado pela La Comedy. Que é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Quiçá do Brasil. Então, se você está procurando roupa de qualidade, uma marca boa e irreverente, você vai no Instagram da Lacomedy, @vaidelacomedy no Instagram. Inclusive, eles atualizaram o Instagram lá, tá cheio de foto. Cheio de foto lá, tem as roupas tudo que tem lá, as máscara, camisa e o caramba. Aí você entra lá, você vai ver a qualidade do produto, você vai ver a beleza, você vai ver que é top. E aí você vai poder fazer seu pedido. Então vai lá no Instagram, @vaidelacomedy e faça a sua escolha. Presenteie você mesmo. Presenteie o seu pai, o seu vizinho, o seu primo, qualquer pessoa que você goste. E seja feliz, porque se você der uma roupa da Lacomedy para qualquer pessoa, você vai ser abençoado por Deus. Então vai lá, @vaidelacomedy e escolha já a sua roupa. Esse foi o pior manchã que eu já fiz na vida. Mas é isso aí, @vaidelacomedy, que eu queria falar dos podcasts também. Mas eu não anotei, eu esqueci de anotar, mas eu vou tentar lembrar de cabeça. O podcast, que tem uma rede de podcast aqui no interior, e eu vou falar qual que é. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, você provavelmente gosta de podcast, ou você gosta de mim. Então, se você gosta de mim, obrigado. Não precisa ouvir os outros que eu vou falar agora. Só gosta de mim, continue gostando só de mim. Me ame. E se você gosta de podcast, eu vou indicar uns aqui que é
O primeiro é o Thiago Ferreira, que eu tava falando da La Comedy. Vou falar do podcast dele, que chama Diálogo de um Cara Só, que inclusive é o que eu falei no começo do podcast que eu participei. A gente trocou ideia lá no podcast dele, ficamos 2 horas falando sobre um monte de coisa, principalmente sobre comédia. Então, se você tiver interesse de escutar, vai lá, Diálogo de um Cara Só, que é o podcast do Thiago Ferreira. O Instagram dele é @o_Thiago_Ferreira com TH e 2G. E ele é comediante também, e tem o podcast dele, e tem a La Comedy. Ele é tipo o Julius, só que branco. E aí também tem o podcast do Diogo Andrade, que chama Diário de um Open Mic. É um podcast bem legal também, que ele faz uns diários sobre a comédia. Então, se você gosta de comédia, escuta o diário dele, que é bem bacana. E ele também faz uns episódios de curiosidades. Então, só que é muito aleatório. Então, se você gosta de curiosidades que não vai mudar em nada da sua vida, vai lá no Diálogo de um Open Mic, que tem no YouTube, e tem nas redes de podcast aí. Todas as plataformas de podcast tem também. Então, vai lá procurar Diário de Open Mic do Diogo Andrade. E aí também tem o do Daniel Reis, que é o... Lembra do cobrador de ônibus que eu falei? O próprio. Daniel Reis tem o podcast Duas Palavras, que é bem maneiro também. Ele fica trocando ideia com a galera. E ele faz episódios sobre alguns temas aleatórios também. E é bem, bem engraçado. E ele responde algumas perguntas. Então, se você quiser mandar pergunta para ele, segue ele no Instagram, @o_Daniel_Reis. E aí, quando ele abrir as perguntas lá, você faz uma pergunta para ele e deixa ele envergonhado. Ele só não vai ficar mais envergonhado do que quando ele usou a camisa azul de cobrador de ônibus. Mas de resto, ele vai ficar bem. Então, Duas Palavras do Daniel Reis. E aí tem também do Ever Beleza e do Nando Filho, que é um podcast de... É tipo um flow da Capitinga. É um flow de Chernobyl. Mas é bem legal, ele troca ideia também com várias pessoas, com vários comediantes do interior, eles já trocaram ideia. Então escuta lá, como é que é mesmo? Como é que é? Mais que um podcast? Não, não é isso. Peraí que agora eu vou... Caramba, eu esqueci. Nem Tudo Podcast, é verdade. Lembrei. Chama Nem Tudo Podcast, é o podcast deles. O Nando entrou agora, na verdade o podcast é do Ever, e o Nando entrou agora, então eles vão fazer um negócio junto. E Nem Tudo Podcast. Não sei se tem no YouTube, mas eu sei que vai pro YouTube. Então, não sei quando você está ouvindo isso aqui, mas procura lá no YouTube, Nem Tudo Podcast. Mas eu sei que tem nas outras plataformas de podcast. Então, procura aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, que eu tenho certeza que tem. Então, Nem Tudo Podcast. Inclusive, mais daqui uns dias vai sair a minha participação lá também, que a gente vai trocar uma ideia. E aí, daí eu falo mais informações, mas por enquanto eu não gravei, então fica aí em sigilo, certo? Acabou. Acabou? Bom, eu não tô lembrando agora. Eu espero que eu tenha falado. Não lembro. Mas tem aí, se tiver mais podcast, procura aí no interior que tem vários podcasts diferentes, vários podcasts legais e de todos os estilos. Então, se você gosta de podcast, procura esses aí. E eu já falei demais, não esperava falar tanto assim de coisa dos outros, certo? Que o bagulho aqui é meu, chama André Otávio Podcast. Eu tinha que falar sobre as minhas coisas, não as coisas dos outros. Certo? É verdade, eu esqueci de falar uma coisa. Essa semana eu fui gravar a gente foi gravar um negócio lá. Não vou falar ainda porque quando tiver tudo certo eu falo. Mas eu fui na casa do Diogo Andrade pra gente gravar um negócio. E. Só que meu ex, ele tá zoado. Meu ex, ele tá bugado, sabe? Você abre ele e aí ele não funciona. Tipo assim, ele funciona, mas ele não funciona ao mesmo tempo. Ele abre a rota, mas ele tá tudo bugado. Ele entende errado, eu tô numa pista, ele fala que eu tô na outra pista. Aí ele inverte os negócios, só que ele carrega. Só que ele não acompanha a rota. Ele tá bugado, ele não funciona. E aí eu tinha aqui na casa do Diogo Andrade. E como que eu ia com esse ex aí? E aí eu falei assim, não, eu vou conseguir chegar. Eu vou. E aí eu fui pelo um caminho que eu conhecia mais ou menos. Eu tinha ido só de noite. Então, eu nunca tinha andado de dia pra ir pra Cajamar, que ele mora, né?
E aí eu tava indo pra Cajamar e eu já tinha ido de noite e com o Waze. Então eu não prestei muita atenção no caminho. E aí dessa vez eu tinha que ir de cabeça. E aí eu fui com o Waze ligado, tudo bugado. E eu fui até onde eu conhecia, eu fui indo, tentando ir acompanhar com o Waze. Consegui pegar a Anguera e entrar na, na entrada certa. E aí já foi um alívio já, porque eu já tava em Cajamar. Quando eu cheguei em Cajamar, eu já tinha dado o primeiro passo, certo? Não tinha como voltar mais. Quer dizer, tinha, né? Mas vocês entenderam. E aí eu fui. E aí, tipo assim, eu entrava no Waze, eu abria. Mano, eu meti o louco mesmo. Eu abri o Waze, eu olhava, eu contava as ruas lá assim, 3 ruas vira pra esquerda. E aí eu ia contando 3 ruas, virava pra esquerda, eu parecia um doido assim, ó. Até chegar na casa dele, mano, eu me surpreendi comigo mesmo. Eu fiquei surpreendido comigo. Porque o Waze não tava funcionando. Eu saía do Waze, abria ele, aí ele abria a rota mais ou menos. E aí eu via mais ou menos até onde que era. E eu ia contando as ruas, aí tinha rotatória, vira pra esquerda, vira pra direita. E eu fui indo assim, até lá na casa dele. Aí quando chegou na rua da casa dele, eu não sabia qual prédio que era, porque o Waze não falava, né? Porque tava tudo bugado. E aí ele me falou, o prédio tal. E aí eu consegui entrar no prédio certo. E não me atrasei. Eu fiz tudo isso aí sem me atrasar. Eu acabei de perceber que eu falei isso, que eu tava dirigindo enquanto mexia no celular. Então eu acabei de confessar que eu cometi um delito. Então, se você não é policial, tudo bem. Se você é policial, nada disso aconteceu, certo? Porque a gente é amigo. Porque você tá ouvindo meu podcast, quer dizer que você é uma boa pessoa. Então esquece isso aí que eu falei, não deveria nem ter falado. Mas eu fiquei feliz por isso e eu queria compartilhar aqui com vocês. Certo? Certo. Deixa eu ler uns e-mails aqui, eu vou abrir meu e-mail. Deixa eu ver se tem lixo eletrônico. Porque eu gosto de ler lixo eletrônico porque é muito legal. Barrister Daniel Mark Roland. Deve ser um nome isso. E é em árabe. Não sei ler árabe. Não sei nem ler inglês, vou ler árabe agora. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Top 5. Ih, caramba, peraí. Top 5. Olá, André. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Fica com Deus, Deus te abençoe. Ande pelo vale da sombra das mortes. Eu gostaria de saber qual é o top... Cacete, viu? Caralho, eu sou ruim pra ler, viu? Ler em voz alta. Eu gostaria de saber qual é o seu top 5 carro de pedreiro. Que aleatório. Eu tenho os meus preferidos. Se liga. Primeiro, Gol quadrado. Certo? É um bom carro. 2, Corcel 2. 3, Del Rey. 4, Pampa. E 5, Cadete. Obrigado. E mataram o Joel! Mataram o Joel. O Joel, inclusive, que... Saudades do Joel, viu? Que eu nunca mais falei dele aqui, eu esqueço de falar. Eu queria colocar isso como um bordão do meu podcast. Do nada eu falar, saudades do Joel. Não, saudades não. Eu nem conheci o Joel, como é que eu tô com saudade dele? Gritar, mataram o Joel! Mas eu esqueço de fazer isso. Mas mataram o Joel, viu? Inclusive. Mas o seu top 5 aqui tá bem top, viu? Gol quadrado, Corcel 2, Del Rey, Pampa e Cadete. Eu acho que o meu eu só troco, deixa eu ver. Corcel 2, eu nem lembro que carro que é Corcel 2. Deixa eu pesquisar aqui. Eu sou ruim de carro. Eu conheço o Fusca e o Celta, porque eu tenho um. Corcel 2. Esse é um carro bem antigo. Mas não é um carro muito de pedreiro pra mim, não. Olha, eu só trocaria o Corcel 2 por uma Kombi. Porque a Kombi é um carro... E eu colocava a Kombi em primeiro. Porque a Kombi é um carro... eu vou fazer minha ordem aqui, então. A Kombi é um carro grande. Então ela vai caber todas as ferramentas que o pedreiro precisa. Eu não sei qual ferramenta que o pedreiro usa, mas... As ferramentas de pedreiro. Então eu colocaria primeiro a Kombi. Eu trocaria o Corcel 2 por Kombi. Eu colocaria primeiro a Kombi. Em segundo a Pampa. Porque a Pampa também tem a traseira... Como é que fala? Baú, né? Sei lá se é baú. Mas eu colocaria primeiro Cacete, esqueci o nome.
É o que eu falei aí, o primeiro, que eu esqueci o nome. O segundo, a Pampa. Aí o terceiro eu colocaria Gol Quadrado. O quarto, Del Rey. E o quinto eu deixava o Cadete mesmo. Então esse é meu top 5. O primeiro é a... Caralho, como é que é o nome do bagulho mesmo que eu esqueci, mano? A Kombi. Primeiro é a Kombi. É Kombi? Não é Kombi que eu falei. Mas sabe? Esse carro grande aí que cabe os negócios. Primeiro a Kombi. Segundo, a Pampa. Terceiro, Gol Quadrado. O quarto, Del Rey. E o 5, Cadete. Então esse é meu top 5, carro de pedreiro. Então se você é um pedreiro aí, ou você é um servente de pedreiro que está com o objetivo de chegar em ser um pedreiro, um bom pedreiro um dia, fique sabendo que esses são os melhores carros para você iniciar na sua carreira, certo? Uma Kombi, uma Pampa, um Gol Quadrado, um Del Rey ou um Cadete. Essa é a ordem minha, né, no caso. Muito obrigado pelo e-mail. Pode mandar mais e matar o Joel. Vamos ver aqui. Top 5 também. Top 5, hein? A galera gostou do top 5. Vamos ver. Primeiro, o meu top 5. Top 5. Eu fico falando top 5 porque tá escrito, mas é top 5, né? Primeiro, o meu top 5 doenças venéreas era pra ser... Primeiro, o meu top 5 doenças venéreas era pra ser por nomes mais engraçados. Ah, tá. Será que eu li errado então, quando você mandou? Eu não vou procurar agora porque eu não vou achar. Mas, eu lembro que uns episódios pra trás, vocês lembram? Não sei quem ouviu, lembra, eu acho. Tinha o top 5 de doenças venéreas. Só que daí eu acho que era por nome mais engraçado que... Aqui, ó. Eu esqueci de mandar que era esse critério do último e-mail. Ah lá, eles que esqueceu, a culpa não é minha. O top de doenças venéreas não era a doença em si. Eram os nomes mais engraçados. Só que parece que ele mandou aqui e ficou errado. Mas ele mandou o top 5 dele, ó. Quinto. Ah, ele mandou de trás pra frente. Em quinto lugar, chato. Em quarto, gonorreia. Em terceiro, clamídia. Em segundo, crista de galo. E primeiro, cranco mole. Esse foi o top 5 dele de nomes mais engraçados. Que na ordem certa ficou: primeiro lugar, cranco mole. Em segundo, crista de galo. Terceiro, clamídia. Quarto, gonorreia. E 5, chato. Quinto, né? É o nome mais engraçado. Deixa eu ver. Cranco mole é realmente mais engraçado. Crista de galo é muito engraçado também. Clamídia. Eu acho que eu trocaria o clamídia por chato. Eu colocaria chato em terceiro lugar, porque chato é mais engraçado. E gonorreia, daí gonorreia ficava em quarto mesmo. E clamídia ficava em quinto. Porque clamídia tem nome de doença. O único que tem nome de doença é clamídia. O resto é só umas palavras que é muito engraçado de falar. Eu já tive uma das 5. Adivinha aí qual foi? E abraço pra Larissa, inclusive. Um grande abraço pra Larissa. Não a conheço, mas deve ser uma boa pessoa. Abraço, Larissa. Não tem sobrenome, mas... Olha lá, ó. O caminhão que eu falei que ia vir passar hoje. Falei? É o caminhão de lixo. Ou o caminhão coletor. Eu não sei como é que fala. Será que tá escrito? Deixa eu ver se tá escrito. Lituceira. É o que tá escrito. Não sei. Não sei o nome exato, mas é o lixeiro, né? Hoje é dia de lixeiro, como dizia minha mãe. Vou esperar eles passar porque tá fazendo um barulho. Mas também não vou cortar. Então você só vai ficar ouvindo minha voz e no fundo vai ter o caminhão fazendo o barulho dele. O que acontece, né? Eles são muito importantes. Uma vez eu tava passando por São Paulo, eu tava com o Gilbert. E aí eu fiquei pensando, porque tinha um monte de lixo na rua. Eu falei, se esses caras resolvem fazer greve por uma semana, imagina. Se esses caras param por uma semana. O mundo vira um grande lixão, mano. Porque eles passam 2 vezes por semana.
Acho que é 2 vezes, né, por semana que eles passam. E, cara, todas as vezes ele tá cheio de lixo na rua. Se eles ficam uma semana sem passar, vira uma sujeira do caramba a cidade. Ainda mais São Paulo, que é muita gente e produz muito lixo. Então esses caras não podem fazer greve. Eu acho que eles tinham que ser muito mais valorizados do que eles são. Mas também não tô aqui pra dar discursinho. É, vamos voltar aqui pra Larissa, que um abraço pra Larissa. Eu já tive uma das 5. É pra me adivinhar qual que você já teve? Não, sei lá, cara. Eu não sei qual que você teve não, mas é bom você tomar cuidado nas próximas, né? Pra não acontecer de novo. Então, se protejam e usem camisinha. Não sei qual que você teve. Eu também não vou tentar adivinhar, porque tentar adivinhar qual doença venérea você teve é julgar uma pessoa muito a fundo. E eu não quero julgar ninguém assim. Então, não sei qual que você teve, mas eu espero que você se cuide para as próximas. Agora eu quero o seu top 5 marcas de leite. Oxi, top 5 marcas de leite. Eu nem conheço 5 marcas de leite, eu acho. Eu só conheço aquela lá que é a top 5 marcas de leite. Tem aquela lá que a Bruna Marquezine faz comercial, porque tem o leite sem lactose e ela é tolerante à lactose. É intolerante à lactose ou tolerante à lactose? Eu não sei como é que fala. Mas ela tem esse problema aí e eu também nem lembro. Deixa eu ver, marcas de leite. Eu não conheço marcas de leite. Marcas de leite. Piracanjuba o dela. Não apareceu aqui, mas eu lembrei. Piracanjuba. Aí tem. Vamos ver as que aparecem aqui, ó. Tem a Elege. Será que é Elege que fala? Elege. Tem também a Parmalat, que é a que eu tomo. Que eu tomo não, né? Que a minha mãe compra. Tem a Italac, é assim que fala? Essa aqui minha mãe compra também. Tirol, essa aqui minha mãe compra também. Será que é de pobre essas marcas? Eu não sei a diferença. Não sei o valor, não é eu que faço compra aqui em casa, minha mãe, pô. Tirol. Então, eu vou pelas que eu conheço, ó. Tem a Parmalat, que é a que eu mais tomo. Tem a Italac, que eu acho que é a segunda que mais tomo. Tem a Tirol, que eu lembro que tem sempre em casa. Aí tem a que eu conheço, daí deixa eu ver outra aqui. Tem a Elege, porque essa aí eu já vi bastante, mas não lembro de tomar. E também tem a da Bruna Marquezine, que é a Piracanjuba, que é leite sem lactose. Então, se você tem problema de lactose, que é se você é intolerante ou tolerante, eu não sei qual é a palavra certa, toma Piracanjuba. Cara, quem tem top 5 marca de leite? Não, eu acho que as pessoas têm isso sim, porque quem mora sozinho deve ter isso. Ou quem cuida de uma casa. Eu não cuido de casa. Eu ajudo minha mãe em algumas coisas, mas essa parada aí de comprar leite, quem compra é ela. Eu sei que toda vez que eu abro o armário tem leite lá. Então não é uma coisa que eu me preocupe. Que eu acho que quando eu for, se um dia eu for morar sozinho, um dia eu vou morar sozinho, quando tudo der certo na comédia, daqui 35 anos, eu vou estar morando sozinho e aí eu vou precisar comprar leite pra mim, pra eu tomar com café. E aí aí eu vou começar a me preocupar com as marcas de leite, mas por enquanto não é uma coisa que é um problema na minha vida, marcas de leite. Então, eu não sei um top 5 de marca de leite, eu nem conhecia 5 marcas de leite. Eu tive que pesquisar na internet, porque nem a que eu tomo eu lembrava. Eu sabia o nome. Eu sei da Piracanjuba porque tem o comercial da Bruna Marquezine. Mas é isso aí. Vamos pro próximo aqui. Top Prior 5. Top Prior. Não. Top Prior. O que é? Eu acho que é por causa do BBB, né? Eu tô nessa de Prior. Que era o nome do cara, né? Prior, eu acho. Mas deixa eu ler o e-mail direito aqui. Top Prior 5. Porque eu acho que é pra ver o pior, né? É o top pior. E aí, André? Vai, carai! Isso aí é só pra quem tem referência que ele escreveu aqui. Isso aí é só pra quem tem referência. Se você já ouviu o podcast de número, eu não sei qual número que é, mas vai carai, pra quem não sabe, é uma junção de tudo. Porque quando você vê a pessoa,
Aí você quer falar boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá o que é, e perguntar se ela tá bem, você resume tudo isso em vai caralho, certo? Você fala vai caralho, aí você já desejou pra ela uma boa semana, um bom dia, uma boa noite, tudo isso numa frase só. Você fala vai caralho, e a pessoa já entende que é isso. Eu tô tentando implementar isso aí na comunicação não agressiva. Vai caralho! Mano, qual é o seu top 5 de vergonha alheia que um open mic pode fazer? Segue o meu top 5. Vamos ver. Vou ver o seu primeiro. E aí, se precisar acrescentar alguma coisa, eu acrescento. Mas vamos ver o seu. Primeiro, fazer solo sendo que não tem 5 minutos bons. Isso é muito vergonha alheia demais até. Vamos ver o 2. Subir no palco sem saber o básico. Isso aí eu acho que e não é ao mesmo tempo vergonha alheia. Porque subir no palco sem saber o básico, é claro, né? Você vai entrar na comédia, você tem que pelo menos saber o básico. Mas tem muita gente que, sei lá, gosta e sobe porque tem a oportunidade de subir. E essas pessoas são as pessoas que não vai ficar na comédia, né? A pessoa que vai lá, sobe na emoção porque consegue. Consegue não, né? Porque tem a oportunidade, mas não gosta de comédia. Então, ela vai ficar para trás, ela não vai seguir em frente. E aí, se ela continuar subindo sem saber o básico, aí assim, aí é vergonha alheia. Se a pessoa tá há 3 anos aí fazendo solo, fazendo essas coisas, aí é vergonha alheia mesmo. Postar vídeo no YouTube. Isso aí é ridículo. Se Open Mic postar vídeo no YouTube é pior do que doença venérea. 4. Pedir foto para comediante no camarim. Isso é bem feio. Mas eu acho também, isso aí é uma coisa que nem todo mundo tem noção. Que deveria ter, né? Mas é uma coisa que eu acho que eu li num livro, mas o que eu vi mesmo foi na prática. Tem coisa que a gente lê, mas a gente só vê na prática, né? E aí eu vi isso no livro, mas na prática, no meus primeiros shows, o Gilbert me falou sobre isso. E aí ele me contou casos, né? E aí já fica melhor de você entender como é que funciona dentro da comédia. Mas é muito feio. Gente que tá no camarim pedindo foto para outro comediante. Se você é comediante e a pessoa também é comediante, por que você tá tirando foto com a pessoa que tá fazendo o mesmo trabalho que você? Não tem diferença nenhuma entre você e a outra pessoa. Ela só é mais experiente que você. Agora, ficar pedindo para tirar foto é muito feio. Então, se você é comediante, não faça isso. Certo? Certo. E quinto, fazer 200 textos diferentes com 3 meses de carreira, entre aspas. Carreiras entre aspas, hein? Fazer 200 textos diferentes com 3 meses de carreira. Isso aí também é um problema. Não sei se é vergonha alheia. Talvez seja falta de noção. Que a pessoa que faz 200 textos diferentes, porque ela vê muito vídeo na internet, ela quer fazer o que o cara faz, né? O cara posta vídeo toda semana. E aí ele faz um show por semana, ele quer fazer um texto diferente também. Ele quer acompanhar o que o cara tá fazendo na internet. Só que ele não sabe que o cara que tá fazendo na internet faz show quase todo dia. E aí ele testa as piadas sempre, pra no final de semana ele ter as piadas que ele escreveu testando. A galera que tá começando acha que é só fazer isso. Mas aí é uma coisa que você vai aprendendo, né? Quem começa assim, é o que eu falei. Se você começar com esse pensamento, tudo bem, porque você não tem noção. Agora, se você tá um tempo, tá 3 anos na comédia, e continua fazendo isso aí, aí você é sem noção mesmo. Se você filma todo o seu show e coloca todos eles no YouTube, toda vez um show diferente, aí você tinha que parar. Porque a pessoa que tem 8 shows, 8 vídeos no YouTube e 8 vídeos diferentes, aí vai tomar no cu, né, também. É polêmico. Você mandou que é polêmico mesmo. Mas eu gostei do seu vergonha alheia, que é fazer solo, sendo que não tem nem 5 minutos. Isso é muito vergonhoso. Open mic faz solo. Não deveria nem... Porque se você é open mic... Porque open mic é quem tá começando, certo? Quem tá tendo a oportunidade de um microfone aberto pra fazer. A galera tá começando. E aí, se a pessoa tem público, tudo bem.
Porque é uma pessoa que tem público. Ela vai fazer dinheiro dela vendendo show. E aí tudo bem. Tem muitos casos aí de gente que já era meio que famosa na internet, aí começou a fazer show solo de stand-up, porque já tinha o público definido. Então, beleza. Agora, se você não tem público nenhum, e se você tá fazendo solo, aí você merece um. Aí não dá pra te defender, né, meu amigo? Então, é muito vergonha alheia. Open mic que faz solo e que não tem 5 minutos bom. Faz nem sentido. Subir no palco também sem saber o básico é vergonha alheia, porque você não sabe o básico, você não sabe fazer comédia. E aí você não vai conseguir fazer um bom show. Então, com certeza é vergonha alheia. E Open Mic que posta vídeo no YouTube, com certeza é vergonha alheia. Porque o vídeo não tem qualidade, tanto de imagem quanto de áudio e nas piadas. Então vai ser só uma coisa perdida lá no meio, sem qualidade nenhuma. E que provavelmente, muito provavelmente vai te queimar. Porque é um vídeo ruim. E aí se o comediante vê, vai achar ruim. Se o público vê, vai achar ruim. Não tem zero chance de uma pessoa ser boa. Não. 1%. Não, menos de 1%. Da pessoa ser boa. Começar já sendo boa. Não existe isso. E aí quer postar vídeo no YouTube? Não dá pra defender também. É vergonha alheia. Pedir pra tirar foto no camarim. Isso aí é uma falta de noção que a galera não tem no começo. Mas se a pessoa continua fazendo. Deixa eu ver se a pessoa continua fazendo. Não, eu fico meio envergonhado quando eu vejo comediante pedir foto pra comediante. É vergonha alheia, assim. Eu fico me remoendo por dentro, assim, quando eu vejo isso. Então é vergonha alheia. E fazer 200 textos diferentes, isso aí é também. Fazer cada show fazer um texto. Que eu acho que é uma falta de noção, mas que é bem vergonha alheia quando você vê. E se a pessoa continua fazendo depois de você falar, aí não tem como mesmo. Aí é caso perdido. Gostei do seu top 5, eu concordo com ele. E eu não tô pensando em nada pra acrescentar aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa. É. Comediante que. É. Porque tem gente que fala que escreve no palco, né? Os caras sobem no palco e eles escrevem no palco. E aí tem comediante que acha que é a mesma coisa assim e quer começar a fazer isso. E aí não escreve texto. Tipo o Caio. Lembra do Caio? Vou falar um nome aqui também que eu não tô nem aí. O Caio, ele fez isso, né? Subiu no palco e falou e desrespeitou a comédia. Então, mais vergonha alheia que aquilo eu nunca vi. A não ser o dia que ele colocou fita no mamilo. Só que eu não tava nesse dia, então não posso falar sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Primeira vez que eu falo o nome nesse podcast aí. Vamos ler outro e-mail aqui. BBB da comédia. Fala, meu consagrado. Meu consagrado. Falei. Se a comédia fosse um BBB, quais comediantes você acha que estariam no paredão pra sair? Entre parênteses, tá escrito na opinião dos outros comediantes. Te livrei dessa. 3 pontinhos, fecha parênteses. Não entendi essa parte do parênteses, viu? Deixa eu ver. Na opinião dos outros comediantes. Te livrei dessa. Peraí, mas tá falando. Se a comédia fosse um BBB, quais comediantes você acha que estaria no paredão? Mas é que eu acho na opinião dos outros comediantes? Não entendi. Mas se a comédia fosse um BBB, quais comediantes você acha que estaria no paredão pra sair? Tem que falar nome? Tem que ser 3, né? Que complexa a pergunta. Pra sair, mas pra sair pra onde? Pra sair da comédia? 3 comediantes pra sair da comédia. Tem um... Tem que falar nome, né? Eu não vou falar nome. Eu não vou falar nome, não. Eu não... Como é que você responde essa pergunta sem falar nome? Eu não sei como responder essa pergunta. Se a comédia fosse um BBB, quais comediantes você acha
que estariam no paredão para sair. Na opinião dos outros comediantes. Te livrei dessa. Na opinião dos outros comediantes. Quais comediantes você acha que estariam no paredão para sair? Eu não entendi essa, eu não entendi. Na opinião dos outros comediantes. Te livrei dessa. Aqui, ó. Atenciosamente, seu camarada Max Quebum da Linda. Max Quebum da Linda. Um abraço pro Max, né? Mas o Max o Max Linda, porque é o sobrenome dele. Max Quebum da Linda? Não entendi sua pergunta, viu? E eu não vou falar nome. Porque também eu não vou ficar causando polêmica aqui. Porque ninguém escuta esse podcast. Se eu entrar em polêmica, aí piorou. O Caio. Vou falar o nome. O Caio. Vou falar nomes que rimam, certo? O Caio eu posso falar, né? O Caio um outro que rima. Deixa eu pensar aqui. Você sabe qual que é, então não preciso falar. Esses aí. Certo? Não, ninguém tinha que sair, não. Eu vi uma frase do Elon Musk que eu achei muito boa essa semana aqui. Eu tava vendo uns vídeos dele, que ele foi no Joe Rogan, né? E aí eu vi ele no Joe Rogan, que ele é muito foda. E... que eu sou elongélico que fala. Eu sou elongélico e eu defendo tudo que ele fala. E aí eu vi um outro bagulho dele, que ele tava falando sobre inspiração. E ele fala assim, se você precisa de palavras inspiradoras, não faça. Então você tem que gostar do que você faz. Você tem que fazer o que você gosta. A gente passa... Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu acho que você passa 2/3 da vida trabalhando. Da sua vida inteira você vai passar trabalhando. E aí por que você vai fazer uma coisa que você não gosta? Você tem que fazer o que você gosta. Independente do que seja. Vai atrás do que você gosta de fazer. E aí... eu gosto muito de comédia. Então eu tô fazendo de tudo pra eu conseguir fazer isso e tentar viver disso. Eu faria comédia mesmo se não pagasse nada e eu tivesse que trabalhar em outra coisa. Mas como eu sei que dá pra viver disso, eu tô correndo atrás pra conseguir isso. E aí, se você gosta de qualquer outra coisa, vai atrás de fazer o que você gosta. E aí, se você não gosta de comédia ou tanto assim, você tem que parar de fazer comédia. Porque não faz sentido você continuar fazendo uma coisa que você não gosta e que não vai te trazer nada. Porque se você tá fazendo o que você não gosta, não vai adiantar nada. Então, faça o que você gosta e... Se a comédia fosse um BBB, eu queria que saísse quem não gosta de comédia de verdade. E não só 3, porque o paredão é 3 pessoas, mas todas as pessoas que não gostam. Tem que gostar muito pra fazer, e não só a comédia, mas qualquer outra coisa. Mas é isso, eu não entendi muito bem essa pergunta, que tá falando aqui na opinião dos outros comediantes. Não entendi nada. Mas é isso aí, já tá com 1h08. Esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Ou não também, às vezes você não gostou. Às vezes você nem ouviu, eu acho que nem tem gente ouvindo isso aqui. Não tem como eu não ver quantas pessoas escutam. Porque toda vez que eu entro no aplicativo do Anchor, que é o aplicativo que eu uso pra postar os podcasts e tal, aparece um número lá. Eu queria tirar essa opção pra eu não ver quantas pessoas escutam, mas aparece. Então, eu sei quantas pessoas escutam, mesmo sem querer saber. Então, e cada coisa também que eu vejo, cada episódio tem menos pessoas ouvindo. Então, daqui um mês, 2 meizinhos, não vai ter ninguém escutando. Mas obrigado se você escutou até aqui, muito obrigado. Me siga aí nas redes sociais, @o André Otávio, no Facebook e no Instagram, se você não me segue ainda.
Se inscreve nessa plataforma aí que você está escutando. Não sei qual que é, se é no Anchor, se é no Spotify, se é no Google Podcast. Eu não sei onde você está escutando, mas assina aí ou segue, eu não sei como é que fala. Acho que é segue, né? Segue aí para você receber os próximos episódios. Se inscreve no meu canal no YouTube, André Otávio Podcast. Se inscreve lá, mesmo se você não escuta pelo YouTube. Se inscreve no canal que é para me ajudar. Que às vezes a pessoa vê lá que tem um monte de inscrita, a pessoa vai achar que é um podcast bom e ela vai começar a escutar. Então, se você se inscrever, você vai estar me ajudando. E curte os vídeos também. Todos os vídeos que eu vou postar, não precisa assistir, mas precisa curtir, porque o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando. E aí vai entregar para outras pessoas. Então, por favor, me ajuda. Se inscreve também no canal de cortes. Tá saindo cortes sempre lá. Cortes, André Otávio Podcast. Curte os vídeos também. Sempre sai vídeo lá. Toda semana sai um vídeo, pelo menos. Se inscreve lá, Cortes, André Otávio Podcast. Tem também o Comédia com Legenda. No YouTube, Comédia com Legenda. Se você gosta de comédia e não fala inglês, entra lá que você vai curtir. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar, não. O link de tudo isso aí tá aí na descrição do podcast. Tá escrito link. E aí você clica nesse link, tem todos os links. Certo? Então clica aí. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Muito obrigado por você ter escutado esse podcast. Espero que você tenha uma ótima semana. Te vejo semana que vem. Eu volto aqui para falar com vocês. Não sei que dia. Talvez acho que eu grave no. Talvez eu grave no domingo semana que vem. Mas se não der também eu gravo na segunda. É isso aí. Eu espero que você tenha uma boa semana. Para todos nós, né? Não só vocês, mas como todas as pessoas tenham uma ótima semana. Te vejo semana que vem. Muito obrigado por ter escutado. Se você escutou. Se você tá ouvindo isso aqui, né? Muito obrigado. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau.